Então vamos começar com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17, onde o Senhor diz assim: Não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, capítulo 7, versículo 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja na Galácia, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Rei da glória, Senhor do universo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, chegou a hora de nós, Senhor, ouvirmos a Tua voz, Senhor, mais uma vez, Senhor. Chegou a hora de sermos edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, para sermos edificados por Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da glória, Pai, ser conduzidos pelo Teu poder e pela Tua graça. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala os meus ouvidos, Senhor. Anula os meus pensamentos, Senhor. Pai, ricalabassúbia, ricalabalabalabacheias, serebicandalabalabalabacheias, serebicandalabacheias. Oh Deus, toca nas minhas emoções, Senhor da glória, Pai, que eu compreenda e entenda agora, oh Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor, para que sejamos mais uma vez edificados pelo Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço e desde já te agradeço, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu penso assim que existem dúvidas do meio do povo cristão que de tempos em tempos elas afloram, até porque muitas vezes existem diversas ministrações de um jeito, de outro jeito, e a pessoa ouve uma visão, né? Eu não vou nem dizer visão espiritual, porque a Bíblia tem uma visão espiritual única, né? Mas ouve uma visão de alguém, né, em relação a determinado assunto, ouve uma visão de alguém em relação a outra visão de determinado assunto, né? E nós precisamos compreender todas as coisas que são de Deus, porque quando nós compreendemos aquilo que Deus deixou escrito para nós, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil de você agir e fica mais fácil de você também orientar as pessoas e compreender determinados erros que as pessoas cometem por conta, né, das influências daquilo que é ruim e daquilo que foi colocado nos seus corações
e nas suas mentes como algo verdadeiro e que na verdade não é. Eu sempre falo, os cristãos muitas vezes são ensinados errados, Eles são ensinados errados em diversas coisas, em diversas situações, em diversas posições que na verdade são contra a Bíblia. E muitas vezes isso se transforma numa verdade, e essa verdade jamais vai edificar, né? E uma dessas situações, irmãos, algumas pessoas elas defendem e dizem que o Antigo Testamento foi completamente anulado e deve ser desprezado por conta da vinda de Cristo e por conta do Novo Testamento. Algumas pessoas elas desprezam completamente a lei, completamente as orientações que Deus deu, através de Moisés. Desprezam completamente isso, dizendo que Jesus veio trazendo uma nova ordenança e uma nova forma de ser e de agir, né? E eu vou dizer para você que essa argumentação e esse pensamento está longe de ser aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Muito pelo contrário, aquilo que Deus deseja é que nós estejamos observando a palavra do Senhor, que é completa, né? E estejamos compreendendo a palavra do Senhor, que é completa, para que nós não sejamos enganados pelas trevas. Jesus, você ouviu ele falando aqui que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio para cumprir a palavra do Senhor. E nós devemos entender, irmãos, que na época de Moisés, Deus estabeleceu a lei, ou as leis, melhor dizendo, e existiam, diversos fundamentos por conta daquilo que Deus estabeleceu naquele momento, quando instituiu as leis. Em primeiro lugar, quando Deus instituiu as leis, nós identificamos aquilo que é pecado, né? Então nós identificamos aquilo que é pecado por causa da lei, né? Porque Deus falou. Porque Deus falou como nós deveríamos agir, porque Deus falou como nós deveríamos proceder, porque Deus falou como nós devíamos, entender ali uma conduta espiritual que fosse segundo o coração de Deus. Então a lei veio dar a nós, veio dar à humanidade o conceito de certo e errado, e o conceito daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado. O outro objetivo da lei é que o homem conhecesse a Deus, que o homem conhecesse, o coração de Deus, que o homem conhecesse os pensamentos de Deus e que o homem conhecesse os valores de Deus. Porque os valores de Deus e os pensamentos de Deus, eles foram ali, ditos e estabelecidos, quando Deus disse como o ser humano deveria proceder, para ele ser abençoado, para ele comer do melhor desta terra, para ele comer aquilo que fosse o desejo de Deus para a sua vida, ou seja, a abundância de Deus e as bênçãos de Deus, elas foram completamente condicionadas à fidelidade do homem em relação a uma visão espiritual de Deus, em relação a um pensamento de Deus, em relação àquilo que Deus mostrou. Deus não pode, absolutamente, por causa da sua justiça, Deus não pode culpar o homem daquilo que ele não sabe que é errado. Como é que você sabe, se você está errado, se ninguém te falou que o que você deve fazer certo? Então Deus, quando ele se preocupou em mostrar todos esses valores ao homem, Deus estava querendo que o homem fosse conduzido por um caminho que agradasse perfeitamente a Deus. Então, como você pode ver, irmãos, é impossível de nós anularmos aquilo que Deus falou por conta simplesmente da vinda de Cristo, porque tudo aquilo que Deus falou permanece. Conforme Jesus falou, olha, nenhum tio da palavra, nenhum i da palavra e nenhum tio da palavra de Deus deixará de se cumprir, deixará de se cumprir, porque toda a palavra de Deus, ela é eterna, ela é perpétua e ela permanece para nós, Então,
Só por aí você já deve discernir determinadas coisas. Quando você ouvir isso, quando você ouvir aquilo, você já sabe a verdade. Você já sabe que não, você já sabe que a palavra de Deus é perpétua, é eterna, que a palavra de Deus é o guia, que a palavra de Deus mostra os valores de Deus, que a palavra de Deus nos leva à presença de Deus, né? O próprio Davi, ele disse assim, olha o que Davi falou, ele disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, meu Senhor, para não pecar contra ti. Ou seja, Davi sabia que se ele tivesse a lei dele, a lei de Deus no coração dele, seria a força para que ele não pecasse contra Deus. É interessante tudo isso, irmãos, porque, sabe, a lei, ela tinha assim, ela era muito clara, e a lei, ela era assim, extremamente prática. Ela dizia aquilo que era e dizia as consequências daquilo que as pessoas iriam sofrer se não cumprissem aquela determinada lei. E no decorrer da jornada do povo de Israel, isso foi, né, compreendido e foi ali seguido, né? Só que, né, o que acontecia? O que acontecia no meio do povo de Israel? E Deus, ele sempre ali se mostrou contrário à postura do povo de Israel em relação ao quê? Né? O povo, ele começou a praticar a lei sem entender o motivo pelo qual existia determinada lei, porque a essência de não pecarmos é nós compreendermos o que está por trás, o que estava no coração de Deus para que aquilo acontecesse. O próprio Deus, ele falou em relação à circuncisão, né? Diversas vezes na Bíblia, Deus falou assim: olha, circuncidai o vosso coração e não o vosso prepúcio, né? Por quê? Porque o povo começou a praticar algo sem entender o que estava no coração de Deus em relação àquilo, porque deveriam praticar aquilo, porque entendiam aquilo que Deus desejava em relação àquilo, né? A circuncisão, por exemplo, simbolizava a comunhão do homem com Deus, um sacrifício na carne. E o homem perdeu completamente esse sentido. O homem perdeu completamente o entendimento daquilo que era e praticava porque tinha que praticar, e praticava porque estava na lei, e praticava porque tinha que ser daquele jeito. E desse jeito as coisas são de Deus não funcionam. E desse jeito as coisas são de Deus, elas jamais, né, conseguirão êxito segundo aquilo que está no coração de Deus. E quantas vezes Deus repreendeu o povo de Israel, porque o povo de Israel, né, estava mais interessado nos rituais do que, né, em compreender ali o verdadeiro significado de um coração voltado para Deus, né? O final da lei era que o povo de Deus se voltasse para Deus. O objetivo da lei é que o povo de Deus, o quê? Vivesse separado para Deus, que foi sempre a intenção de Deus, que um povo, que existisse um povo separado para Ele, que pensava diferente, que agia diferente, né? E que tinha um Deus diferente, né? Essa era a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus, sempre, né? E Deus, ele sempre, né, deixou isso muito claro, e ele sempre repreendia e castigava quando o povo se desviava, né? Várias vezes o povo se tornou escravo, não, ou se tornou submisso a nações por conta dos seus erros, por conta do seu pecado e por conta daquilo que eles deixavam de praticar. E a lei, irmãos, a lei é interessante porque a lei, ela trouxe tudo isso que nós falamos, né? Ela trouxe ali que o povo conhecesse o que era o pecado, que o povo, né, praticasse aquilo que Deus desejava, né, que o povo, né, entendesse ali o coração de Deus, que o povo entendesse os sentimentos de Deus. Só que a lei tinha um defeito, e sempre teve um defeito. E não é um defeito de Deus que Deus deixou passar. Era um defeito por causa da impossibilidade da lei, que era a salvação.
Porque quando Deus estabeleceu a lei, Deus estabeleceu o pecado. E quando Deus estabeleceu o pecado, né, o homem não conseguia viver sem o pecado. O pecado, ele fazia parte do homem. Ele estava dentro do homem, e por mais que o homem tentasse, por mais que o homem tentasse cumprir ali os desígnios de Deus, ele não conseguia, e ele era falho. E aí Deus instituiu o que? Os sacrifícios. Deus instituiu os sacrifícios para que o homem fosse ali no templo, pelo menos uma vez por ano, sacrificar para que houvesse expiação do pecado, e o sangue do animal era derramado sobre o altar, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e o sangue é derramado ali, o sacerdote impunha as mãos sobre o animal antes, né, que o animal ali, né, fosse sacrificado, para que houvesse simbolicamente a transferência do pecado para o animal, e ali foi, e o povo de Deus não era consumido por conta disso tudo, porque o pecado, ele fazia parte do homem. Paulo falou aqui, Paulo, ele disse: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo foi ministro de Jesus após a morte e a ressurreição de Jesus, e ele deixou isso muito claro, porque Paulo era um grande entendedor da palavra de Deus. Paulo entendia o coração de Deus, e Paulo deixou muito claro nesse texto que nós lemos aqui, a diferença entre a lei e a salvação. E Paulo estava dizendo assim: olha, o pecado, ele tenta me inundar, o pecado, ele tenta me conduzir, e ele falou assim: olha, eu tento fazer o bem, mas o mal que eu não quero, eu sempre faço. Dizendo ali da incapacidade do homem, por si só de não pecar. Aí talvez você esteja falando assim: mas como é isso? Irmãos, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Olhe para as suas palavras. Olhe para as suas atitudes e veja se você, em todo tempo e em todo momento, é uma pessoa que jamais erra perante o Senhor. Eu tenho um coração, talvez você fale assim: eu tenho um coração voltado para Deus. Paulo tinha. E se você olhar para a sua vida, talvez você tenha que falar aquilo que Paulo falou mesmo: ó Senhor, eu tento, mas eu não consigo. Senhor, eu tento, mas as coisas que eu não quero fazer, eu faço. Por conta da força que existe no pecado na sua vida. E existe uma grande obra de Deus muito importante, que é você discernir o erro. Então o Espírito Santo de Deus, ele te alerta e fala: olha, está errado. E você sabe que você erra, e você sabe que você peca, e você chega na presença de Deus e você fala: olha, Senhor, Senhor, eu quero, mas eu não consigo, eu faço o mal. Paulo falou, homem, excelente espiritualmente falando, ele chegou e falou: Senhor, por que não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O pecado, irmãos, ele tenta nos escravizar. A todo instante, a todo momento, o pecado tenta escravizar o homem. Escravizar no sentido de dominá-lo. O pecado, ele tenta dominar o homem. O pecado, ele tenta dominar as vidas. O pecado, ele tenta fazer com que o homem haja segundo aquele instinto, ou aquela situação específica que o domina em determinados momentos da sua vida. Então o pecado é escravidão, e muitas vezes as pessoas vivem escravos de determinadas atitudes, nas suas vidas,
Existem alguns exemplos, né, para deixar mais claro aquilo que eu estou tentando passar para os irmãos agora. Tipo assim, as pessoas, quantas vezes as pessoas, elas falam assim: ah, pastor, eu não consigo perdoar determinada situação. Eu não consigo perdoar determinada pessoa. Ah, pastor, quando acontece isso, eu perco as estribeiras. Ah, quando acontece isso, né, eu me descontrolo completamente. Né? E outras coisas mais, irmãos, né, que muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, eu não consigo orar, pastor. Ah, eu não consigo ler a Bíblia, pastor. Sabe, são coisas que estão escravizando as pessoas, né, que escravizam as pessoas, e as pessoas, elas não estão percebendo isso, né? E todas as vezes que a pessoa, ela, né, medita em relação a isso, ela está percebendo que ela está errando, está pecando. Ah, pastor, quando acontece isso, eu perco, né, as estribeiras, eu começo a falar bobagem, eu parto para a violência. Significa que essa pessoa é escrava daquele pecado. Ela age segundo ali aquilo que está influenciando a sua vida e deixando de lado as orientações de Deus. Você está compreendendo isso, irmãos? Porque, sabe, isso é muito importante para que você entenda a obra de Jesus. Você precisa compreender isso para que você entenda aquilo que Jesus fez em relação à lei. Você precisa ter esses fundamentos para que você não tenha mais dúvidas, absolutamente dúvidas, em relação àquilo que Deus falou e àquilo que Deus deseja que nós façamos, entendendo que nós lutamos a cada dia para avançarmos na presença de Deus. Se você olhar, né, nós louvamos aqui, né, e foi ministrado aqui a respeito de Cristo morar em nós, de Cristo habitar em nós. E se você olhar a lei, você iria compreender que isso seria impossível. Se você não olhar para Jesus, você iria identificar que isso não seria possível, seria impossível. Tanto é que Jesus falou assim: eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, não virá sobre vós o Consolador. Jesus foi aquele, irmãos amados, que veio para que a maldição do homem, que estava sobre o homem, foi dada por Deus quando Adão e Eva, ele pecou, fosse eliminado de forma definitiva. Jesus foi pregado na cruz para que a maldição do pecado não tivesse mais êxito sobre as nossas vidas e nós pudéssemos nos tornar dignos de Deus. Seria impossível o Espírito Santo de Deus habitar dentro do homem sem que Deus não olhe para Jesus na cruz e entenda a obra que ele fez ali na cruz, eliminando o pecado do homem. A lei, ela persiste. Jesus falou: eu vim cumprir a lei. A lei, ela persiste, mas Jesus, ele veio eliminar o vácuo, ele veio eliminar aquilo que era impossível através da lei, que era a salvação, que era o homem ter intimidade com Deus, que era o homem viver conosco, conforme Deus prometeu ali, através de Isaías, dizendo: olha, ele se chamará Emanuel, o Deus conosco. Somente através de Jesus essa obra seria possível. Somente através de Jesus essa obra seria possível. Porque Jesus efetivamente, ele veio para cravar de forma definitiva na cruz a dívida do homem em relação a Deus. Então nós erramos e nós pecamos. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? E por conta ali do sangue derramado por Jesus, nós nos aproximamos de Deus
e falamos para Ele: Senhor, eu não quero mais pecar. Senhor, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de atitude. Senhor, eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais ser escravo das minhas emoções. Eu não quero mais ser escravo, sabe, dos meus sentimentos. E aí, Deus olha para Jesus na cruz e Ele estabelece sobre a sua vida a graça não merecida. Ele estabelece sobre a sua vida a graça, a misericórdia dele, porque Ele sabe que o homem, Deus sabe que o homem jamais venceria sem Jesus, né? Nós cantamos aqui, né, que o véu se rasgou e o caminho abriu. Foi isso que Jesus fez, rasgou o véu, tirou completamente a separação do homem e de Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão e contato pleno com Deus. Deus não iria habitar entre nós, porque Deus é santo, e Deus não habita num templo que não seja santo, ou seja, que não seja separado para Ele. Essa obra jamais poderia existir por conta daquilo que é Deus. Simplesmente por conta daquilo que é Deus. E é por isso, né, que nós olhamos para o sacrifício de Jesus e conseguimos compreender que a obra que Deus fez através de Jesus era uma obra impossível de acontecer para o homem pelas suas forças e pelas suas atitudes, né? Até pela sua entrega a Deus, por conta da imperfeição que o homem é e por conta daquilo, por conta do instinto pecaminoso que existe no homem por conta do primeiro erro, por conta, né, do nosso descendente primeiro lá, que é Adão e Eva, e isso veio de geração em geração, de geração em geração, até chegar nas nossas vidas, até chegar nas vidas que vão nascer. E nós precisamos de Jesus para que tudo isso seja completamente anulado nas nossas vidas. Anulado. Faz parte do homem, mas está anulado, irmãos. Está anulado por Deus. Está ali completamente controlado pelo Senhor. E aí, irmãos amados, Paulo, ele falou assim, ó: porque eu, mediante a própria lei, olha Paulo falando, Paulo, ele é um exímio conhecedor da lei. Exímio. Paulo era um judeu extremamente conhecedor da lei, antes dele se converter a Jesus. Ele foi ensinado por um homem extremamente sábio, Gamaliel, né, conhecia profundamente a palavra do Senhor, e ele disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ou seja, Paulo, ele compreendeu tudo isso que nós estamos falando aqui, e ele disse assim: olha, a lei, né, a lei termina na cruz. A lei termina na cruz. Aí você vai fazer: mas pastor, agora me deu uma confusão, o senhor não falou que a lei ainda existe? A lei termina na cruz, no sentido espiritual da lei, porque a lei deveria levar à salvação. O objetivo de Deus era restabelecer um povo através da lei, e, né, o fim da lei deveria ser a salvação, só que o fim da lei para a salvação era impossível, por conta da natureza humana. E ali Jesus veio para cravar na cruz tudo aquilo que impedia que esta obra de Deus acontecesse nas nossas vidas. E Paulo falou assim: eu estou crucificado com Cristo, ou seja, era ele que deveria estar naquela cruz, morto por causa do pecado, morto por causa das atitudes mundanas, morto por causa dos desejos carnais. E ele disse: eu estou crucificado ali com Cristo.
já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, a cruz, né, Jesus na cruz, né, me levou até lá, para que os meus pecados fossem eliminados, e hoje, né, eu sou ressurreto, hoje eu sou uma nova criatura, porque Cristo vive em mim, porque a obra da ressurreição de Cristo aconteceu na minha vida. E hoje eu sou uma nova criatura. Na verdade, Paulo ele está dizendo isso. Então, Paulo não defende que a lei seja extinta, ou não defende que a lei não exista. Paulo defende que pela lei ninguém seria salvo. Que nós somos salvos simplesmente pela graça de Deus. Porque Deus olhou para nós e resolveu dar ao homem uma chance que jamais poderia ser questionada no mundo espiritual, para que o homem pudesse ter a redenção em relação às suas atitudes e viver as coisas santas que são de Deus. Se você está crucificado com Cristo, significa que tudo aquilo que você praticava de erro, de pecado, né, já deveria estar naquela cruz há muito tempo. Você, espiritualmente falando, deveria estar naquela cruz há muito tempo, simbolicamente representado por Cristo ali. Jesus foi o teu representante. Jesus foi aquele que chegou para você e falou assim, quanto você deve para Deus? Jesus falou, quanto você deve para Deus? E aí talvez tenha falado um caminhão de coisas, e Jesus falou assim, dá aqui tua dívida. Dá aqui tua dívida, toda ela. E ele foi lá para a cruz, pagar a tua dívida. E ele chegou para o outro e falou a mesma coisa, e falou para o outro e falou a mesma coisa, qual é a tua dívida? E as pessoas foram lançando sobre ele as suas dívidas, foram lançando sobre ele as suas maldições, foram lançando sobre ele as suas dores, foram lançando sobre ele os castigos que deveriam estar sobre as vidas. E Jesus foi para a cruz, com aquele peso terrível das nossas dívidas, e chegou para Deus, está consumado. Acabou a dívida. O problema é que as pessoas muitas vezes voltam a ser devedores para Deus. Voltam a ser devedores para Deus e aí não tem mais coragem de ir para a cruz. E aí não tem mais coragem de se aproximar de Jesus e falou, Senhor, eu tenho mais um pouco aqui, ó, que eu ajuntei depois. As pessoas não têm coragem de voltar para Jesus e confessar a Ele que foram hipócritas, confessarem a Deus que foram ali imundos, que foram ali ingratos, de confessarem a Jesus que foram ali pessoas que envergonharam ao Senhor, e falar assim, Senhor, tem mais dívida aqui, Senhor, arranca isso de mim, como o filho pródigo fez, como o filho pródigo que foi lá, pintou e bordou e depois falou, eu vou voltar para o meu pai, quem sabe ele me receba como um empregado dele, porque eu não sou mais digno. E sofreu demais, comeu ração para os porcos. E não é nem ração, era uma planta lá que davam para os porcos, alfarrobas. E aí voltou, teve a coragem de voltar. E nós precisamos fazer isso todos os dias, irmãos. Que nós temos esse privilégio. Só que aquele que vive pecando não tem parte no reino dos céus. Sabe,
aquele que tenta enganar a Deus, ou viver uma vida de ilusões, né? Achando que Deus vai aceitar qualquer lixo das nossas vidas, esse jamais chegará no reino de Deus. Deus falou, né? Jesus, ele falou assim: olha, eu afirmo a vocês, se a justiça de vocês não exceder em muito os escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Estava comparando o povo, né? Estava comparando a justiça do povo com a justiça dos escribas, ou seja, aqueles que copiavam a palavra do Senhor, que duplicavam a palavra do Senhor nos papiros, ali nos pergaminhos, né? E também dos fariseus, os religiosos, os sacerdotes. Ele comparou ali a justiça e falou assim: se vocês não excederem em muito a justiça dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ou seja, a teoria, aqueles que deveriam fazer aquilo que era de Deus, jamais, né? Deus falou: jamais, né, vocês conseguirão atingir o reino dos céus se vocês forem iguais a eles. Por quê? Porque os sacerdotes, eles se transformaram em pessoas que estavam mais preocupados com a autoridade que eles tinham, com o domínio que eles tinham sobre as pessoas, né, e com o dinheiro que entrava ali no templo. Os cambistas ali na porta do templo, né, as pessoas que vendiam animais ali na porta do templo, que eram autorizados ali, né, pelos saduceus, que dominavam ali aquele ritual, recebiam dinheiro. Então eles começaram a transformar as coisas que são de Deus em algo que jamais estava no coração de Deus, a ponto de Jesus ir lá e jogar tudo para o chão, né? E dizer que eles transformaram a casa de Deus numa casa de ladrões, num covil de salteadores, num covil de ladrões. Olha as palavras de Jesus. E você, meu irmão e minha irmã, olhe para a palavra de Deus. Veja aquilo que Paulo falou, porque quando ele falou: Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, se nós conseguíssemos a salvação pelas obras, para que Jesus veio? Por que Jesus veio? Para que Jesus veio? Isso é a mesma coisa, irmãos, que a doutrina dos espíritas, que dizem que as pessoas, elas reencarnam para se tornar boas, para se tornarem dignos de Deus. Isso também, né, vai contra completamente, vamos dizer assim, a visão espiritual do purgatório. Purgatório, né, é um dogma instituído pela Igreja Católica, né, que está completamente distante de Deus. Estão anulando, as duas doutrinas anulam completamente o sacrifício de Deus. Porque se o homem reencarna para se tornar bom, para que Jesus veio? Se existe um purgatório, onde a pessoa sofre um tempo lá, para depois, né, poder ser salva, para que Jesus veio? Para que Jesus veio? Então, irmãos, você compreende que a humanidade, ela a todo instante, a todo momento, quer fazer com que as coisas que são de Deus sejam atingidas pela força. Pela força, ao invés de verdadeiramente se entregarem a Deus e serem fiéis ao Senhor, coisas simples, de entenderem e compreenderem e de se aproximarem de Deus ali e falar: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero viver uma nova vida, e agir em relação a essas atitudes. Agir em relação a essas atitudes, né? E olha, irmãos, vou usar um exemplo bem simples para que você compreenda aquilo que talvez seja muito mais profundo. A pessoa se aproxima de Deus, né?
A pessoa se aproxima de Deus, entrega a sua vida a Jesus e gosta de beber bebida alcoólica. E aí ela chega para Jesus e fala: Senhor, eu queria tanto parar de beber bebida alcoólica. E tem coisas, irmãos, tem coisas que a resposta de Deus para as nossas vidas, tem coisas que a resposta de Deus é assim, ó: você quer? Então faça. Você deseja? Então faça. Sabe, as pessoas, elas têm assim uma visão espiritual de algumas vezes de que Deus é bobo, né? Às vezes eu penso assim que as pessoas às vezes acham que Deus é uma criança de 10 anos de idade. Você vai lá e engana ela com algumas palavras, né, que estão longe do coração do homem e que não fazem parte da verdade. Simplesmente são faladas para tentarem o quê? Encobrir algo nas suas vidas. Compreenda que Deus, Ele quer atitude. Quando nós decidimos seguir a Deus, Deus quer atitude. Deus quer atitude. Você não pode achar que Deus vai transformar a sua vida sem você fazer nada. Sem você fazer nada. Então, se existe um defeito espiritual na sua vida, então, se você sabe que tem algo que está escravizando a sua vida, chegou a hora, no dia de hoje, de você decidir verdadeiramente parar. Talvez você tenha falado para Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo, me ajuda, Senhor, porque eu não consigo. Eu vou dizer para você hoje que você consegue. Eu vou dizer para você hoje que se você quiser, verdadeiramente você consegue. Eu vou dizer para você que tudo depende da tua verdadeira decisão, porque você consegue. Porque se você não conseguisse, Deus não ia requerer de você. Qual é o Deus? Que Deus justo é esse? Queria requerer de nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Qual é o Deus que pediria a nós algo que nós não conseguíssemos executar? Seria um Deus maluco. Então, se Deus pede algo para você, é porque Ele sabe que você pode executar. E enquanto você não puder executar, Deus não vai pedir para você. Deus vai dizer que você precisa fazer. Mas Deus vai esperar ali o tempo certo necessário para você executar. Só que quando passa o tempo de Deus, aí se torna um problema espiritual para o homem. Eu sempre falo, irmãos, que o homem tem experiências com Deus e vive experiências com Deus e aprende de Deus de forma paulatina. Você se converte e as revelações de Deus começam a acontecer na sua vida, né, como, sabe, um furacão, como um turbilhão, e vem muita coisa. E vem muita coisa porque você vivia uma vida de ilusões e mentiras, uma vida de enganos que você achava que era verdade. E de repente vem Deus e fala: ó, tudo isso que você viveu hoje, né, não presta. Tudo isso que você viveu hoje não serve. Tudo isso que você viveu hoje, né, não atende o meu coração. E aí você começa a receber um monte de informações de Deus. Você começa, né, Deus começa a trabalhar na sua vida. O Espírito Santo de Deus começa a moldar o teu caráter espiritual. E ali o teu caráter espiritual moldado pelo Senhor. E aí chega a hora que Deus vai o quê? Cobrar. Deus vai te ensinar, depois Deus vai te cobrar aquilo que Ele ensinou. Como Deus vai cobrar algo que Ele não te ensinou? E aí quando Deus cobra,
nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Tudo tem um tempo certo, né, irmãos? Tudo tem um tempo certo. Tudo tem um tempo, sabe? As coisas são de Deus, elas são maravilhosas sempre. Maravilhosas sempre. Desde o momento da nossa conversão, é tudo maravilhoso, irmãos. Tudo aquilo que Deus faz na vida do homem é maravilhoso. Tudo, tudo, tudo e tudo, do jeito que Deus faz, os cuidados de Deus, os cuidados do Senhor, sabe, para que você pudesse ali, sabe, receber dele coisas, receber dele orientações, receber dele unção, receber dele poder, conhecimento, sabe? Deus, ele cuida de nós de forma perfeita, como ele tem cuidado de você de forma perfeita. Então chegou o momento hoje de você não anular aquilo que Deus fez na cruz por você. Deus tem falado muito comigo, mas Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre fundamentos. Falamos aqui da adoração hoje, e a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Está tão banalizado, mas está tão banalizado, ninguém liga. E nós louvamos aqui, né, que Deus é tão grande, mas mesmo assim Ele habita em nós, né? Uma coisa assim, né? Ele é tão grande, mas Ele habita em nós. E talvez esteja faltando a você se lembrar disso. Talvez esteja faltando a você de que Deus, Ele está dentro de você, e muitas vezes você o despreza, e muitas vezes você não dá ouvidos a Ele. Algumas vezes as pessoas expulsam por causa da sujeira espiritual das suas vidas, e Deus não pode habitar num templo sujo. Deus fica querendo voltar, mas as pessoas não dão ouvidos ao Senhor. Sabe, se nós verdadeiramente, mas verdadeiramente, ouça essa palavra, eu uso muito essa palavra, porque agir de qualquer jeito, irmãos, a gente fala qualquer coisa, né? Falar, a gente fala qualquer coisa, mas se não for verdadeiro, não adianta nada. Então, se você verdadeiramente valorizar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, suas atitudes vão mudar. Você vai, porque é impossível o homem que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si não querer orar mais, não querer estar mais tempo na igreja, não querer, né, adorar mais. É impossível, porque esses são fundamentos de Deus nas nossas vidas, desejos de Deus para as nossas vidas. É impossível. E as pessoas estão calando o Espírito. Estão calando o Espírito. Pense bem, irmãos. Pense bem no que estou falando. Pense bem nisso. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele tem desejos. Ele não está dentro de você simplesmente porque Ele falou que estaria, não. Ele tem uma obra a executar na sua vida. E essa obra Ele não vai executar se você não deixar. Ele sempre agiu assim em relação ao homem. Deus não abre mão do livre-arbítrio do homem em relação a Ele. Então que você nesta manhã compreenda aquilo que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Que você nesta manhã compreenda os desejos de Deus para a sua vida e a importância e a grandeza de Deus que está dentro de você, para que você possa ser verdadeiramente uma nova criatura.
Chegou a hora da liberdade. Chegou hoje Deus vai te dar liberdade. Hoje Deus vai te dar liberdade, porque você vai chegar na presença de Deus e falar: Senhor, toma aqui, ó. Senhor, toma aqui minha dívida. Põe lá na cruz de novo, para que eu possa ser livre. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Deus tem muita coisa a fazer aqui hoje. E Deus quer fazer essa obra. Meu querido Deus hoje, Ele toca no seu coração como talvez Ele nunca tenha tocado antes. Deus, Ele tem um óleo diferente para colocar sobre a sua cabeça nesta manhã. Você é uma pessoa que Deus tem chamado. Que Deus tem chamado. E você sabe disso, né? Então que você dê ouvidos à voz do Senhor, porque, sabe, Deus tem uma obra muito grande para realizar através da tua vida. Deus quer te transformar num grande obreiro dele, para que muitas vidas sejam abençoadas, né, através das suas palavras e através das suas mãos. Deus quer fazer esta obra hoje, para que você, sabe, tire da sua frente aquilo que está te impedindo, porque não existe barreira que possa impedir a obra de Deus nas nossas vidas. Hoje chegou o dia de você passar por cima dessa barreira, porque Deus te dá pernas para você subir essas barreiras. Ele dá força a você, para você subir essas barreiras, porque embora a barreira ainda exista, você vai passar por cima dela. Deus não vai derrubar a barreira, Deus vai fazer você passar por cima desta barreira, simplesmente porque Ele é Deus e Ele quer que seja desta forma. Talvez para que você olhe atrás e você veja a barreira. Talvez para que você olhe atrás e veja aquilo que você passou, aquilo que você venceu, e você se lembre que lá atrás tem uma barreira, que se você voltar, ela vai estar lá, para te prender e para te impedir de prosseguir. E o nosso Deus, Ele é fabuloso. Nosso Deus é maravilhoso, porque hoje Ele escolheu para que fosse o teu dia. Em nome do Senhor Jesus, vamos buscar ao Senhor. Filho de Deus, Deus exaltado e Rei glorificado, labalabalabasheia serebicanda labalabalaba, Orisha, Deus de glória, majestade e louvor, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para ministrar a tua bênção sobre a tua igreja, Senhor. Oh Deus, tu és exaltado e glorificado, Senhor, nas vidas que aqui estão, Senhor. Tu és exaltado e glorificado, Senhor, de toda a terra, Pai, aonde nós formos, Senhor da glória, Pai. Eu rogo a Ti então, Senhor, glorifica o Teu nome agora mais uma vez, Senhor. Derrama a Tua porção mais uma vez sobre cada vida que aqui está, Senhor. Derrama a Tua porção mais uma vez, Senhor, sobre este povo que veio Te adorar aqui, Senhor, esta manhã, Senhor. Tu és Deus forte e poderoso para realizar esta obra, Senhor. Tu podes, Senhor, conduzir, Senhor da glória, mais uma vez este povo, Senhor, para algo novo, para a vitória, Senhor. Para a vitória, labalabaxéia, serebicanda,
Deus de glória e louvor, Senhor. Deus de glória e louvor, Senhor, de toda a terra, Pai. Estabelece, Senhor, Pai, a tua bênção sobre cada vida que aqui está. Renova os ânimos, os entendimentos, Senhor. Abre os olhos espirituais, Senhor. Abre a mente e os ouvidos do teu povo, Senhor, para que possam, Senhor, nesta manhã, Senhor, mais uma vez serem conduzidos por Ti e abençoados por Ti, meu Senhor. Tu és Deus que pode realizar esta obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que liberta, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, de toda a terra, Pai, que tira as cadeias, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, da glória, que quebra os grilhões, Senhor, Senhor, da glória, Pai. E em nome de Jesus, meu Senhor, em nome de Jesus, Senhor, da glória, invoco o poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu invoco o Deus vivo, eu invoco o Deus todo-poderoso, eu invoco o Deus de toda a terra, eu invoco o Senhor, Criador de todas as coisas, eu invoco aquele que quebra as portas de bronze, aleluia, e despedaça os ferrolhos de ferro. Em nome de Jesus, cadeias malditas estabelecidas por Satanás, que sejam quebradas agora, em nome de Jesus Cristo, para que o nome de Deus seja glorificado, meu Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nestas vidas, Senhor. Destrói as prisões, Senhor. Destrói as prisões, Senhor da glória, Pai. Destrói as prisões, Senhor, para que haja verdadeira liberdade no meio do Teu povo, Senhor. Pai, que a mentira, Senhor, que a mentira que cicatrizou o coração, Senhor, que a mentira, Senhor, Pai, que cegou o entendimento, Senhor, que a mentira, Senhor, que deixou, Senhor, os ouvidos surdos, em nome de Jesus, eu determino agora, para a glória do Deus vivo, que essa mentira se desfaça como a água que escorre, se desfaça em nome de Jesus, que a mentira, a ilusão das trevas se desfaça agora dos corações, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Senhor Deus, eu rogo a Ti, meu Senhor, eu rogo a Ti, a Tua palavra foi lançada, Senhor. Eu rogo a Ti, meu Senhor, fala melhor aos corações do que os meus lábios, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, fala, Senhor, fala muito melhor do que, Senhor, da minha voz, Senhor, do que a minha voz, meu Senhor, do que a minha voz, Senhor da glória, para que a Tua igreja seja edificada por Ti mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado.